Gostaria de agradecer, gostaria de agradecer ao Ulisses pelo convite, né? Ele que é daqui da casa. Às vezes a gente fica assim quebrando a cabeça, a gente vai chamar para dar uma aula. A gente tem todo mundo aqui, né? Então é bom usar. Você que fez residência aqui, né, Ulisses? Então Isso. a gente tem aqui agora os residentes da ginecologia, residentes da Masto e os seus residentes também. Oi? Tá escutando, Ulisses? Agora eu voltei a escutar, não estava escutando não. Tá. Que o Carlos travou. Então, na verdade, Ulisses, o Carlos agradeceu a sua disponibilidade para dar aula para os nossos residentes. Acho que você já pode começar. Ah, perfeito. Eu que agradeço o convite, um prazer, né, poder estar batendo esse papo com os residentes. Há pouco tempo atrás eu estava aí, né, e pude agora voltar como médico assistente. É uma honra poder ajudar na formação, né, de excelência como é dos residentes do Hospital do Servidor. Então, meu nome é Ulisses, eu sou patologista assistente aí no servidor, sou patologista também da Rede Amil e do Hospital Sírio-Libanês. Então, a gente vai bater um papo, na verdade, sobre as lesões mamárias, classificações, diagnóstico e alguns achados histopatológicos. A minha ideia, né, quando o Dr. Carlos propôs isso, até falei com ele que seria passar mais ou menos como o patologista pensa, né? Como a gente tenta desvendar, ler, né, a medicina de uma forma diferente. Por isso que muita gente fala que a gente lê lâmina, né? Então, realmente, a gente começa a olhar a patologia, a medicina de uma forma diferente do que a gente está acostumado na faculdade, né, que é tocando ou conversando com o doente. Então, aqui a gente não tem alguém para bater esse papo, mas a gente tem os achados histológicos que vão guiando, né? Então, para começar, esse, para mim, eu acho que é o slide mais importante. O patologista não tem uma bola de cristal, né? Ele precisa, principalmente, de dados clínicos, né? Essenciais para a gente poder tentar ajudar, né? Os clínicos, os matologistas, enfim, para chegar no melhor diagnóstico e no melhor tratamento para o paciente. Então, essa lista que eu coloquei aqui do lado são os dados essenciais, né, as coisas que precisam realmente vir nas requisições, e isso facilita o nosso modo como pensar, o nosso modo operante, mas também direciona e minimiza o tempo, minimiza os insumos, né, que a gente precisa, enfim, dá um norte para a gente nessas biópsias ou na peça cirúrgica. Hoje, cada vez mais, a gente tem tentado, né, dar diagnóstico em fragmentos menores, né, ou seja, fazer uma medicina bem mais assertiva, com fragmentos pequenos, né, cada vez a amostras menores, ou seja, menos invasivas, né, para o paciente. Então, a gente precisa desses dados para poder corroborar com o nosso diagnóstico. Então, sempre vi, né, o método de obtenção da amostra, se foi uma coro, uma mamotomia, se foi uma biópsia cirúrgica, né, ou um quadrante, uma mastectomia, enfim.
A lateralidade, sempre importante, às vezes vem faltando esse dado, né? E a localização, os quadrantes, né? Uma forma da gente se situar no espaço, né? Ou naquela peça cirúrgica. O BIRDS, né? Então, 1 e 2 normalmente, né, não biopsiam, então, né, de 2 para frente, aí sim, a gente, com essa classificação, a gente já tem ideia do motivo, né? O porquê essa biópsia foi requerida. Então, é sempre importante isso. Parece uma coisa boba, mas às vezes as requisições não vêm trazendo essas informações. As características da lesão ao exame de imagem, né? Se é um nódulo, uma massa, enfim, se é uma imagem não nodular, né? Como ela se comporta no exame de imagem também ajuda bastante a gente. Se foi por conta de uma calcificação, enfim, o porquê dessa biópsia. E alguns informes clínicos relevantes. Hoje, cada vez mais a gente vê muitas doenças associadas com síndrome, né? Então, mutação de BRCA, enfim. Acho que isso é sempre importante. Se a paciente já teve alguma biópsia anterior, porque isso pode dar alguma reação na mama e a gente acaba levando isso para um outro lado de pensamento, né, com cicatriz, enfim. Então, acho que essas informações mínimas são essenciais e tem que fazer parte vir no nosso pedido. Eu também queria deixar aberto para caso alguém queira comentar e falar junto, fiquem à vontade, tá? Então, o nosso objetivo era discutir os aspectos anatomopatológicos das principais lesões da mama, benignas, mesenquimais, papilares. Eu cheguei até in situ, eu não falei. Algumas coisas não tem como a gente fugir, né, da parte invasiva. E eu dividi, né, as lesões benignas, então, em proliferativas e não proliferativas. As referências que eu usei, né, a patologia tem algumas revistas, né, entre elas a Histopathology, que todo final de ano faz a revisão de algum assunto importante, e nesse ano de 2023 ela fez um compêndio das lesões mamárias, e é um estudo bem interessante, e são artigos atualizados e que valem a pena, né? O livro da OMS, que é o nosso guia, assim como alguns outros sites e um livro de interpretação de biópsias de mama. Bem, para a gente começar a falar, né, a entender essas lesões, principalmente as lesões benignas, é essencial a gente tentar entender um pouco da histologia normal da mama, né? E a mama é um apêndice da pele modificado e altamente evoluído, né? É um tipo de glândula sudorípara altamente especializada, e com isso a gente já entende, né? Porque algumas lesões vão ter um comportamento igual, como a lesão de glândula salivar vai se comportar muito igual às lesões na mama, né? Porque elas têm a mesma origem embriológica, né? Então, às vezes, por imunistoquímica mesmo, a gente não consegue definir da onde ou a origem da lesão, né? Por isso que a gente sempre, às vezes, coloca uma nota embaixo que é necessário correlacionar com dados clínicos e de imagem, enfim. E na mama normal, a gente usa uma regra, né? A regra dos 2 S, né? Que ela possui 2 tipos de células epiteliais, 2 tipos de estroma e 2 estruturas principais, né? Isso norteia o nosso pensamento. Então, as células epiteliais tem as células luminais e as células miepiteliais, o estroma interlobular e o intralobular, assim como as estruturas de grandes ductos e as unidades lobulares de ductos terminais, né, que são os ductos menores. Então, aqui, acho que estão conseguindo ver o meu cursor, né?
A gente tem essa arquitetura mais arboriforme aqui, né, de um ducto terminal. Então, aqui a gente tem a unidade ducto lobular, tá? Aqui a gente vê o estroma inter e o intralobular, né? Então, as alterações que vai acontecer em cada compartimento desse, né? A gente vai ter uma doença, né? Ou uma forma de pensar em alguma patologia. Então, aqui agora voltando para a glândula mesmo, então a gente vai ver que é sempre uma dupla camada, né? Tem essa camada mais interna, que são as células epiteliais, luminais, né? Olhando para o dentro do lúmen, e em volta, fazendo uma cinta segurando, a gente tem as células mioepiteliais, né? É o mioepitélio. Quando a gente normalmente perde esse mioepitélio, a gente quase sempre está de frente de uma coisa invasiva, né? Então, por isso que às vezes vocês veem a imunistoquímica a gente pedindo marcadores mioepiteliais, né? P63, calponina, enfim. E aqui embaixo, para mostrar isso, a gente tem uma imunistoquímica, que a gente fala que é uma tripla marcação. As células mioepiteliais estão em marrom aqui, e dentro a gente tem essas células em vermelho e algumas em marrom. São os marcadores citoqueratina, tanto de baixo como alto peso, né? Então aqui, quando fica esse padrão da célula epitelial, alguma marca, alguma não, isso é o que a gente chama de padrão heterogêneo, né? Ou padrão em mosaico. Então, começando, né, as lesões não proliferativas são as mais comuns, de 70% das amostras, tudo vai ter, né? E são definidas como aquelas que não vão aumentar o risco de carcinoma da mama subsequente, né? E uma das principais alterações são os cistos, né? Eles podem ser tanto macroscópicos como microscópicos, né? E apresentam clinicamente, pode se apresentar, né, como uma massa firme e palpável, ou seja, vão dar exame de imagem, né? E os aglomerados desses cistos também, às vezes a gente pega um conjunto desses cistos, né? Podem formar essas massas lobuladas. Então, normalmente o revestimento é uma única camada de célula epitelial, luminal, podem ser do tipo apócrina, muitas das vezes achatada, bem atenuada esse epitélio que reveste, e também podem acontecer hiperplasia, né, dessas células, ou seja, uma proliferação epitelial, mas de caráter leve nesses cistos benignos. O conteúdo é muito variável, né, desde fluidos transparentes até detritos, restos celulares que frequentemente sofrem calcificação, né, ou até mesmo formação de mucina, que a gente chama de mucocelicine. E quando esses cistos se rompem, né, o conteúdo se extravasa para o estroma, e isso dá um exame de imagem que muitas vezes pode ser até confundido como um carcinoma invasivo, né? Fica num padrão estrelado, enfim. Então, por isso, o intuito de biopsiar essas lesões. Então, aqui eu trouxe para vocês alguns exemplos. Aqui, à esquerda, a gente tem uma cor, né, assim que chega o fragmento corado pelo HE, né, então a gente vê essas estruturas muitas vezes císticas e microcísticas, aqui em maior aumento. Isso aqui é o que a gente chama de alteração microcística, né, onde tem essa dilatação dessas glândulas fazendo esses microcistos. Aqui a gente tem um cisto maior, né? Ele é uma parede fibrosa revestindo e um epitélio bem atenuado,
quase imperceptível, aqui onde eu estou passando o cursor, a gente consegue ver esse epitélio achatado. Muitas das vezes, como o fragmento de core biópsia é pequeno, a gente pega só um pedaço dele, né? E isso, às vezes, é um pouco difícil para o patologista, então a gente deixa como alterações compatíveis com alterações císticas benignas, né? Aqui a gente também tem uma parede de um cisto, mas diferente desse ao lado, o epitélio aqui é um pouquinho mais proliferado, ou seja, não tem atipia, mas tem mais de uma célula, né, nessa camada que reveste essa estrutura cística. Por vezes o cisto também pode vir desnudo, né, sem esse epitélio de revestimento, com alguma secreção dentro. Esse cisto, né, parecido com o de cima, ele tem essa parede fibrosa, né, esse conteúdo dentro, e células inflamatórias em volta ao redor no estroma, né? É bem provável que possa ter rompido e feito esse processo inflamatório aqui, com predomínio aqui de linfócitos. Então, como eu falei, às vezes vem alguns fragmentos desse cisto, né? E a gente deixa como compatível com a alteração cística, porque a gente só consegue ver realmente essa parede fibrosa e esses detritos na luz. Alguém tem alguma pergunta? Ulisses, pode ir passando, aí no final a gente faz as perguntas. Eu acho que fica melhor, Perfeito, tá bom? perfeito, tá bom. Esse eu trouxe até para aguçar meus residentes, né? O cisto, como a gente viu, e isso aqui, né, seria, a gente chamaria de alteração cística, né? Ou alteração microcística, diferente desse. Não sei se né, os meus residentes eu sempre pego no pé deles por conta dessas coisas. Né? A gente tem no lumen aqui estiócitos, né? Tentando fagocitar, são macrófagos, né? Tentando fagocitar esse conteúdo intraluminal aqui. Então, na verdade, isso não é uma alteração microcística ou cística. Isso é uma ectasia ductal. Né? O ducto fica cheio, né, dilatado com esse conteúdo dentro. E num estágio mais avançado dessa ectasia de ductos, né, ele pode fibrosar, né, fica essa parte de dentro obliterada, e é o que a gente chama, na verdade, de o sinal da guirlanda, né, lembrando essas guirlandas de Natal. Então, diferente de uma alteração cística e microcística, aqui a gente tem uma ectasia ductal. Bem, falando um pouco também da metaplasia apócrina, né? Uma lesão frequente que a gente encontra nos espécimes de mama, né? Ela tem algumas peculiaridades, a célula com citoplasma granular e eosinofílico abundante, semelhante às glândulas sudoríparas apócrinas que a gente tem. Os núcleos são redondos e levemente aumentados. Às vezes a gente acha até que é atípico, porém não é uma atipia verdadeira, né? Faz parte do espectro dessas lesões. As células apócrinas normalmente são receptores de estrógeno e progesterona negativas, porém o receptor de andrógeno é positivo, e ela pode mostrar um aumento da membrana para HER2. Ou seja, às vezes a gente está de frente de uma lesão apócrina que a gente acha que é atípica e pediria, por exemplo, um receptor de estrógeno para a gente tentar classificar essa lesão. Porém, o receptor de estrógeno é negativo e não ajuda muito a gente aqui. Então, a gente tem que ter o cuidado na hora de pedir esses marcadores. Não é só pedir e se corar né? A gente tem que interpretar. A arquitetura, ela varia muito, mas pode ser plana ou papilar, micropapilar.
As alterações apócrinas, elas são observadas em lesões mamárias benignas e malignas. Essas alterações são difíceis de avaliar, porque a célula é bem monomórfica, muito igual uma à outra, né? Devido, então, a essa metaplasia. E quando focal, é mais comum em lesões benignas. Agora, quando todas as células, né, a monoclonalidade fica tudo igual, a gente pode já começar a pensar numa atipia mais para maligna. Ou seja, ela tem uma atipia citológica, a necrose ajuda muito a gente a direcionar para a malignidade, mitoses atípicas, né? Ou uma arquitetura complexa vai levantar, então, a possibilidade de uma neoplasia com esse espectro apócrino. Então, aqui eu trouxe para vocês à esquerda, então, a gente tem esse cisto com essa metaplasia apócrina, forma esses focinhos, né? E reparem que nessa lesão forma algumas papilas, porém, a gente tem nessa mesma lesão um lado plano e outro lado com papilas, né? Então, ou seja, é muito heterogêneo, não é homogêneo. Então, isso fala a favor de uma alteração benigna. Aqui a gente tem esses grânulos, né, que dão essa coloração um pouco mais avermelhada para essas lesões. E aqui, reparem que o núcleo, né, é grande e tem nucleolo evidente, né? Coisa que faz a nossa cabeça pensar em lesões do espectro maligno, mas isso nas metaplasia apócrina faz parte, né, do espectro dessas lesões, é assim mesmo. Aqui embaixo à esquerda, a gente tem, então, essas várias conformações dessas lesões, podem fazer micropapilas, né? A gente vê que tem uma certa monotonia, né? Mas os núcleos são regulares, né? Não é diferente dessa lesão à direita aqui, onde a gente vê esses núcleos vazados até, o nucleolo evidente, algumas figuras de mitose, né? Então aqui a gente está de frente só de uma simples metaplasia apócrina e aqui, na verdade, de um carcinoma apócrino. As calcificações, né, são bem características também. Muitas vezes a gente recebe muita cor por conta de calcificação, né? Quando numerosas, agrupadas, irregulares, lineares e ramificadas estão associadas à malignidade. Por isso, desse grande número de biópsias, normalmente elas vêm associadas a um CDIS, uma hiperplasia atípica, enfim. Então, por isso dessas biópsias de calcificação. E vale lembrar, né, que a imagem da radiologia, né, eles têm uma visualização das calcificações em 3 dimensões, né? E as secções de tecido laminar são essencialmente em duas dimensões, porém a lâmina, né, a gente consegue ver em um plano só. Então, às vezes fica difícil a gente identificar essas calcificações. E elas podem ser de dois tipos, né? Tanto de fosfato de cálcio como de oxalato de cálcio. A de fosfato de cálcio mais fácil da gente identificar, porque é um roxo escuro, granular. E os cristais de oxalato de cálcio, por vezes a gente tem que usar um microscópio especial, né, de luz polarizada para a gente poder achar essas microcalcificações, porque elas são translúcidas ou meio amareladas, né? E às vezes é bem difícil. E quando não é possível identificar essas calcificações, né? O que o patologista pensa, né? Tem algumas situações que podem ter ocorrido, né? Ou as calcificações não foram biopsiadas, né? Ou o tecido com a calcificação não foi amostrada pelo patologista, por exemplo, numa peça cirúrgica, né? Então, a gente volta na peça e inclui mais, né, o tecido,
Por isso, a importância da localização da lesão. Elas podem estar mais profundas no bloco de parafina. O bloco de parafina tem 3 a 5 milímetros, só que as lâminas que a gente tira é tudo micra, né? Então é muito pequeno. Por isso, todas as vezes a gente põe que cortes aprofundados foram realizados. A gente desgasta um pouco mais esse bloquinho de parafina no intuito de achar essas calcificações. Elas podem ser dissolvidas também no processamento histológico, né? Então, leva álcool, xilol, enfim, a gente pode perder essas calcificações, né? Quando pequenos espécimes também, até mesmo no processamento, no corte, a gente pode perder, né, essas calcificações. E quando não presentes também, outros materiais podem mimetizar essas calcificações, né? Ou elas tenham sido desalojadas do tecido durante a preparação da lâmina, como eu falei. Muitas das vezes, em alguns serviços também, eu já cheguei a radiografar o bloco, né, de parafina. Isso, às vezes, é protocolo de alguns serviços, antes de chegar né, de ir para a lâmina, o serviço radiografa para ver se realmente tem calcificação ali. Então, é um método também. Então, aqui a gente tem os dois tipos, né, de calcificação. O de fosfato, como eu falei, essa roxa, né, que é fácil de identificar. Normalmente, elas ficam intraluminais, né, mas também elas podem ocorrer no estroma, né, em volta das lesões. Aqui a gente tem um fibroadenoma com calcificação. E as de oxalato de cálcio, como eu falei, translúcida, às vezes a gente tem que usar esse microscópio de luz polarizada para a gente poder identificar. E normalmente as calcificações estão associadas às lesões malignas, né? Muitas das vezes, por isso, esse grande número de biópsias aqui, por exemplo, num carcinoma ductal in situ com microcalcificação e comedonecrose. Bem, a outra alteração fibrocística, né, importante é a adenose, né, que é uma proliferação de glândula tipicamente lobulocêntrica. A gente tem alguns tipos, né, adenose simples e alguns subtipos especiais, né, adenose adenomiopitelial, apócrina, esclerosante, tubular, nodular, e antes chamava de adenose do ducto rombo, mas hoje ela passou a ser classificada como alteração de células colunares. E a lesão benigna, normalmente mais confundida com carcinoma invasivo, principalmente a adenose esclerosante, né? Ela simula o carcinoma, muitas das vezes, quando envolvida por metaplasia apócrina, carcinoma lobular in situ junto, tanto lobular como ductal, e pode ser bem complicado diagnosticar em biópsia por agulha, porque também acontece de ter um número reduzido das células mioepiteliais, né, levando a gente a achar que realmente ela perdeu essas células mioepiteliais, principalmente com uma adenose esclerosante, como eu disse, e a gente achar que está de frente um carcinoma invasivo e, na verdade, é só um número reduzido. Então, aqui eu trouxe a adenose simples, né? Aqui está um lóbulo normal e a gente vê que as glândulas estão espaçadas, né, dentro desse estroma de uma forma não hierárquica, mas com proliferação, né, mais restrita, né? Então, essa aqui é uma adenose simples. Nesse outro tipo, a gente vê que ela forma uma configuração formando uma massa, né, bem redondinha, ó. Então, essa é a adenose nodular, né, formando esses pequenos nódulos. Aqui, como a gente tinha visto já as lesões
apócrinas, né? Essa é uma adenose apócrina, ela pode ter forma típica e atípica, né? Então a gente tem que sempre relatar essas formas. E aqui uma adenose esclerosante. Reparem que as glândulas pequenas e tortuosas, né, parecem que estão perfurando esse estroma, né, dando esse aspecto, muitas vezes, de uma lesão maligna. Então, a gente lança a mão desses marcadores imunohistoquímicos para a gente ver se confirmar, né, se tem célula mioepitelial. Aqui foi feita uma calponina que marca toda essa lesão, então a gente pode afirmar que não tem nada invasivo aqui e trata-se realmente de uma adenose esclerosante. Tem um tipo de adenose bem peculiar, eu tive alguns casos, isso é raro, tá? Mas deixa a gente bem intrigado, que onde a gente tem, né, essa proliferação de células, e aqui já no HE a gente vê que é formado uma camada só de célula, né? E tá entremeando a gordura aqui, o parênquima, porém só tem uma camada de célula. E a hora que a gente faz, né, os marcadores de mioepitélio, aqui um P63, a gente vê que não tem marcação. Aí a gente se pergunta, será que a gente está de frente a um carcinoma invasivo bem diferenciado? Né? Ou o que seria isso aqui? É uma lesão rara isso aqui, né? Na verdade, a gente está de frente aqui de uma adenose microglandular, né? Onde ela perde esse mioepitélio, ela vai marcar um outro marcador imunohistoquímico, um S100, e normalmente essa lesão é triplo negativa, né? Tanto negativo para receptor de estrógeno, progesterona e HER2, né? Aí a gente começa a pensar que, como uma lesão muito bem diferenciada, né, vai ser triplo negativa, né? Coisa que normalmente a gente está associado a lesões de alto grau. Então, essa proliferação desordenada de pequenas glândulas, compostas de células epiteliais brandas ou, às vezes, realmente sem células mioepiteliais, infiltrante, né, no estroma adiposo e com fibrose, porém sem resposta estromal, sem a famosa desmoplasia que a gente coloca nos laudos, né? A gente não tem uma reação em volta dessas glândulas. E alguns estudos mostram que isso é um potencial precursor de câncer de mama invasivo triplo negativo. Então, ela simula um carcinoma invasivo devido a esse crescimento estromal e a ausência de camada mioepitelial. Aqui uma outra lesão complexa, né, que muitas das vezes a gente pega em biópsia e assusta bastante, que é a cicatriz radiada, lesão esclerosante complexa, né? A terminologia, na verdade, dessas duas é por conta do tamanho. As lesões esclerosantes complexas, a gente guarda esse nome para lesões maiores do que 1 centímetro no microscópio, enquanto as lesões menores a gente chama de cicatriz radiada. Então, são lesões benignas, compostas de um centro fibroelastótico, essa coisa mais roxa aqui, né? E os ductos e lóbulos ficam nesse aspecto radiado com vários graus de alteração proliferativa, tanto císticas, né? Como pode ter metaplasia apócrina, enfim, nessa configuração estrelada, né? Ela simula um carcinoma invasivo também, tanto na mamografia, como clinicamente, como macroscopicamente e microscopicamente. Então, essas lesões é essencial a gente fazer alguns marcadores de imunohistoquímica, né, a fim de melhor classificá-las. A atipia ou malignidade pode surgir dentro dessas lesões, principalmente nessas lesões complexas, e o tratamento varia, né, desde observação, acompanhamento, até mesmo
a excisão cirúrgica, que normalmente é o que, quando vem nas biópsias, a gente pede, né, solicita, porque aí a gente realmente consegue analisar essa lesão como um todo. Aqui a gente tem uma outra lesão um pouco mais rara também, mas reparem que é uma lesão nodular bem circunscrita, parece ter até uma pseudocápsula fibrosa, né? E os ductos, apesar de um pouco distorcidos, né? A hora que a gente aproxima, a gente vê que mantém o mioepitélio, né? Esse é um adenoma ductal, então é uma lesão composta por uma proliferação adenomatosa de glândulas circunscrita, com essa parede fibroesclerótica concêntrica bem delimitada, né? Com essas glândulas redondas a ovais, podendo ser ramificada, alongada, e, como eu falei, sempre tem essa bicamada, né? Com as células mioepiteliais, por vezes atenuadas, mas aqui, a hora que a gente faz o marcador, a gente evidencia essas células mioepiteliais. Então, essas lesões são lesões difíceis de diagnóstico na cor, né? Por isso, essa correlação com a clínica, a evolução e a imagem faz toda a diferença na hora do diagnóstico. Aqui agora entrando um pouco nas lesões proliferativas também, a gente tem alteração e hiperplasia de células colunares, né, e atipia epitelial plana. Eu coloquei junto porque, na verdade, é um grande espectro, né? Opa. E, na verdade, aqui a gente vê que os ácidos, né, estão um pouco dilatados de forma variável aqui, e a gente tem não só uma camada, né, de célula epitelial aqui na luz, mas sim essa célula um pouco mais proliferada, mas sem atipia, né, sem atipia citológica, só essa proliferação celular. Então, por isso que muitas vezes a gente deixa como alteração e hiperplasia dessas células colunares. E diferente aqui do lado, né, que a gente vê que tem mais de uma camada, porém as células são atípicas, né? Tem uma distensão do ducto, o ducto fica um pouco mais distendido e tem essa atipia que, diferente do carcinoma aderente, né, ou plano, é uma atipia de baixo grau que só distende o ducto. Aí sim a gente lança a mão dessa entidade que é a atipia epitelial plana. Entrando algumas lesões também que são difíceis de diagnóstico, por vezes no HE, a gente tem que lançar a mão da imunistoquímica, entre elas a hiperplasia ductal usual, né, que na verdade é uma proliferação epitelial benigna heterogênea, ou seja, policlonal, em termos de arquitetura, citologia e principalmente envolve principalmente as unidades lobulares do ducto terminal, né? Aqui no HE a gente já consegue ver que ela tem uma dupla população celular, né? Então isso deixa a gente um pouco mais tranquilo. Na imunistoquímica, ela vai ter uma tripla marcação, assim como naquela da mama normal, né? Que eu falei, as células mioepiteliais estão aqui em marrom, em vermelho e marrom dentro, a marcação de citoqueratina, mostrando então para a gente um padrão que a gente chama de mosaico. E o receptor de estrógeno nessas lesões de baixo grau não malignas, né, normalmente ele vem no padrão que a gente chama de heterogêneo, né? Algumas células um pouco mais fortes, outras mais fracas, né? Se isso aqui fosse uma lesão atípica, maligna, a gente esperaria uma marcação de receptor de estrógeno forte e difusa, né? Então, aqui a gente tem um outro exemplo,
A gente vê que as células são muito parecidas umas com as outras, forma esse padrão fenestrado, né, que a gente meio chama como se fosse aquele tampinha de chuveiro, né, que é o cribiforme. A gente vê que tem célula miepitelial em volta e tem esse aspecto fenestrado. Então, isso aqui poderia ser classificado como um carcinoma ductal in situ, né? Eu perguntaria para os meus residentes. Até poderia, mas nesse contexto, o porquê que não é, né? Por conta da extensão. Lesões menores ou igual a 2 milímetros, né, são chamadas então de hiperplasia ductal atípica, né? As lesões maiores, aí sim, ou envolvendo mais de dois espaços envolvidos, a gente chama de carcinoma ductal in situ de baixo grau. Então, essas lesões, na verdade, são lesões clonais intraductais, como eu tinha falado anteriormente, elas vão expressar o receptor de estrógeno de maneira forte e difusa, diferente do outro, né, um padrão heterogêneo, e elas vão perder a marcação dentro, né, intralesional. Elas vão perder a citoqueratina de alto peso, aqui no caso, o CK5-6. Né? Então, essa dupla, né, de imunistoquímica, a gente favorece, então, as lesões mais para o aspecto maligno, né? As lesões de baixo grau. Opa. E aqui agora, eu não queria entrar muito nas lesões malignas, mas aqui acho que é importante a gente mostrar essa diferença dessas três lesões. Aqui também uma lesão clonal, né? Não invasiva, porque tem essas células miepiteliais, né? Ela tem uma variedade de padrões arquitetônicos, graus nucleares, mas a gente vê que as células são todas iguais, formando essas pontes rígidas, né? E são células que a gente fala polarizada, tudo muito bem organizado. Na mama, eu sempre falo para os residentes, a forma de pensar na mama é um pouco diferente das outras lesões na patologia. Quanto mais organizado, pior, né? Quanto mais desorganizado para a gente na arquitetura, na mama, é melhor. Então, aqui a gente está de frente de um carcinoma ductal in situ, aqui de baixo grau, num padrão cribiforme, que é um padrão sólido, mas com um pouco mais de atipia, né? Então, a gente chama de um carcinoma ductal in situ de grau intermediário, padrão sólido, aqui com esse resto celular na luz, né? Isso aqui que a gente chama de comedonecrose, e aqui a gente tem algumas outras formas, como eu falei, o padrão arquitetônico é muito variável, aqui a gente tem micropapilas boiando dentro dessa luz, então é um carcinoma ductal in situ micropapilar aqui. Bem, essa outra lesão, né, que poderia falar assim, Ulisses, é um carcinoma in situ, né, de padrão sólido, né, ela tem essa atipia, as células são todas iguais, né, são monoclonais, aqui a gente tem uma comedonecrose central, tudo mais, porém, reparem que as células aqui são um pouco descoesas, né, aqui tudo bem que tem um grau nuclear um pouquinho maior, né, eu deixei de propósito, para realmente lembrar a lesão ductal, né? Mas isso a gente está de frente de um carcinoma lobular in situ, onde a gente, essas células epiteliais neoplásicas são descoesas e confinadas ao sistema ducto lobular mamário. E ela também exibe uma variedade de padrões arquitetônicos e grau nucleares. A família das lesões lobulares, né?
tanto a hiperplasia lobular atípica, como o carcinoma lobular in situ e o lobular invasivo, são todas caracterizadas pela perda da coesão celular, né? Aqui evidenciada pela molécula de adesão da E-caderina, a gente perde a expressão da E-caderina, tanto da E-caderina como da beta-catenina. Alguns casos, a E-caderina pode ter um padrão aberrante, cerca de 25 a 30% dos casos, né? E isso também dificulta bastante a gente nesse diagnóstico. E as alterações nesse gene, né, da E-caderina, são alterações do CDH1, né, do gene CDH1, que normalmente também está associado a lesões gástricas tipo anel e sinite. Então, é o resultado na ausência de expressão dessa proteína. O carcinoma lobular in situ é um fator de risco para desenvolvimento de carcinoma invasivo em qualquer mama e pode ser um precursor do lobular invasivo. Por vezes a gente pega, né, essas lesões lobulares colonizando outras lesões. Aqui a gente tem uma lesão papilar, né, uma hiperplasia ductal atípica e um carcinoma lobular in situ colonizando essas lesões. Entrando um pouco nessas lesões estromais, né, a gente tem a hiperplasia pseudoangiomatose do estroma, né, a gente chama de PESH, que é uma proliferação miofibroblástica estromal benigna. Ela forma essas fendas, lembrando uma lesão vascular, né? Por isso pseudoangiomatosa, e geralmente é um achado incidental, mas ela pode produzir um efeito de massa, sendo palpável, e em mamografia também, por vezes, assusta, né? Formando esses nódulos. Esses espaços interanastomose podem ser complexos, com estroma denso, bem colagenoso, lembrando até um queloide, e alguns desses espaços apresentam esses miofibroblastos fusiformes, simulando células endoteliais, né? Por isso, realmente lembra um espaço vascular. É um achado microscópico incidental em cerca de 23% dessas ressecções cirúrgicas de mama. Uma outra lesão do estroma, né, é o miofibroblastoma, que na verdade é um tumor benigno de células fusiformes, composta principalmente desses fibroblastos e miofibroblastos que fazem, né, que compõem o estroma, e só que nesse caso ela tem uma perda monoalélica recorrente na região 13q e 14, que inclui o gene RB1, né? Em alguns serviços a gente tem a imunistoquímica para RB1, e nesses casos, né, nessa lesão bem circunscrita, né, quando a gente aventa a hipótese de ser um miofibroblastoma, a gente fazendo essa imunistoquímica, a gente vê que a marcação imunistoquímica para o RB1 é negativo, né? Então, são tumores bem circunscritos, né, compostos de fascículos curtos e células fusiformes brandas, né, variam a forma do estroma, né, pode ser colagenizado, fibroso, por vezes um pouco mais celular. Então, a gente tem vários outros diagnósticos diferenciais para essas lesões. Alteração fibroadenomatoide, né, também que frequentemente a gente vê, na cor, às vezes é um pouco difícil a gente distinguir de um fibroadenoma por conta do tamanho do fragmento, mas a gente deixa, né, essa denominação de alteração fibroadenomatoide para quando essas lesões não formam massa, né, não formam um nódulo realmente, ou ela só tem um esboço nodular, a gente então deixa esse nome de alteração fibroadenomatoide, diferente dos fibroadenomas, né, que na verdade formam
estruturas nodulares, bem delimitadas, por vezes bem delimitadas, né? Aqui a gente tem um padrão que a gente chama intracanalicular, onde as células epiteliais são presas né, nesse estroma um pouco mais colagenizado e fibroso. Aqui a gente tem o padrão que a gente chama de pericanalicular, onde tem esses ductos menorzinhos, né, formando com esse estroma colagenizado. E aqui o que a gente chama de fibroadenoma complexo, quando ela tem esses cistos, né, são grandes, com calcificação, mas então a gente lança a mão do fibroadenoma complexo. O fibroadenoma é um tumor de mulher mais jovem, né, de adolescente, porém a gente encontra também esses fibroadenomas em mulheres mais idosas, mas um pouco mais hialinizado, né, menos celular, e geralmente é uniforme na celularidade e na distribuição dos elementos glandulares dentro de uma determinada lesão. Isso é uma distinção importante que faz diagnóstico com o tumor filóides, né? Principalmente esse subtipo intracanalicular. Quando ele é predominantemente intracanalicular, né, na core biópsia, a gente não consegue bater o martelo e falar que realmente se trata de um fibroadenoma intracanalicular. A gente sempre levanta a hipótese de ser um tumor filóides, nesse caso, benigno, né? Então, a gente opta por sempre pedir a excisão para a gente analisar a lesão como um todo. E existe, né, alguma marcação imunohistoquímica que me ajuda nisso aqui? Infelizmente não tem. Então, são bases morfológicas esses diagnósticos. Então, como eu falei, o diagnóstico diferencial dessas lesões é o tumor filóides. Então, a gente tem o tumor filóides benigno, o limítrofe, né, ou borderline, e aqui um tumor filóides maligno. O tumor filóides benigno, ele vai ter essa conformação em folha, né, onde o padrão epitelial, o epitélio, é preso entre o estroma, né, e dá parece que tem um supercrescimento estromal, né, aprisionando esse epitélio, né, e tem alguns critérios, né, para a gente diferenciar do benigno, do limite e do maligno, principalmente a celularidade, né, a contagem mitótica e se tem ou não elementos heterólogos. Por vezes a gente pode ter um fibroadenoma, um tumor filóides totalmente sem mitose, né, sem supercrescimento estromal, mas se tiver alguma área de elemento heterólogo, a gente nem classifica como limítrofe ou borderline, vai direto para o maligno, né? Então, a presença de elemento heterólogo é um critério maior aqui para a gente chamar de tumor filóides maligno. Aqui, nessa imagem, tentei trazer para vocês, aqui a gente tem elemento heterólogo adipocítico maligno. Falando um pouco das lesões papilares, que aqui é a pedra no sapato dos patologistas, são lesões extremamente difíceis de se classificar, principalmente nas biópsias por agulha, né, porque elas incluem desde papilomas benignos a papilomas com atipia, carcinoma ductal in situ colonizando, né, o papiloma, ou um carcinoma ductal in situ com padrão papilar, carcinoma papilar e um carcinoma papilar invasivo, que é um pouco mais fácil da gente identificar. Todas são caracterizadas por ter esse eixo fibrovascular, né? Por isso chamadas de lesões papilares, e elas crescem em um espaço cístico. Os papilomas benignos são envolvidos por uma membrana basal,
normalmente revestida pelas células mioepiteliais, então os marcadores de mioepitélio, PM63 calponina, vão marcar a periferia dessas lesões, né? E os papilomas de grandes ductos, também conhecido como papiloma do tipo central, são geralmente solitários e localizados na região central da mama, né? Os papilomas de pequenos ductos, né, também conhecido como papilomas periféricos, eles são geralmente múltiplos e mais profundamente localizados na mama. E, como eu falei, essas lesões podem estar principalmente envolvidas por hiperplasia ductal usual e hiperplasia ductal atípica ou um carcinoma in situ. Essas lesões na cor são bem complicadas, né, da gente bater o martelo, né, e a imunistoquímica às vezes ajuda e outras não. Então, a gente tem alguns critérios morfológicos para conduzir esse nosso pensamento. Aqui, por exemplo, a gente tem uma cor, né, de uma lesão papilar, né? A gente consegue ver esse eixo fibroso e vascular, né? Formando realmente papilas verdadeiras. A gente vê que tem uma certa monotonia das células, né? Um padrão dentro de um ducto intraductal, né? Se eu pegasse só um pedaço aqui, eu poderia falar que é um papiloma com uma hiperplasia ductal atípica associada. Porém, na hora que a gente pede para fazer a excisão, né, a gente consegue ver a lesão como um todo, a gente percebe que realmente a lesão é toda monótona, né? O que faz a gente pensar ou no carcinoma ductal in situ papilar, né? Se marcar as células mioepiteliais em volta, ou outras lesões papilares, tipo um carcinoma papilar encapsulado. Aqui é uma outra lesão dessa de um espécime cirúrgico, onde a gente vê essa pseudocápsula fibrosa, né, sobre toda a lesão, um grande adensamento celular central com os eixos, né? Aqui mais de perto a gente vê esses eixos fibrovascular, né? E essa monotonia da célula. Aqui então, para que a gente faz a marcação, né? Imunistoquímica, a gente vê que não tem área de invasão, e isso então a gente está de frente de um carcinoma papilar aqui. Aqui já nesse outro espécime cirúrgico, a gente vê que tem essa monotonia, como nos outros, é uma lesão parcialmente encapsulada, né? Eu digo parcialmente porque tem essas áreas, né, em volta da lesão. Na hora que a gente faz os marcadores mioepiteliais, a gente vê que não tem o marcador mioepitelial em volta da lesão. Então, aqui a gente está de frente de um carcinoma papilar encapsulado invasivo, né? Tem essas francas áreas de invasão. E o cenário, às vezes, fica bem complicado, né? Por exemplo, aqui a gente tem uma grande lesão papilar encapsulada, né? E às vezes vem um PT 1A na peça, enfim. Fala, mas a lesão era gigantesca, mas essa lesão papilar, esse carcinoma papilar, não é o que vai dar o estadiamento, mas sim essas áreas invasivas. Então, a gente medindo, né, essa área invasiva do carcinoma invasivo, é que a gente vai fazer esse estadiamento. Por vezes é angustiante a gente ver uma lesão grande dessa, mas a gente tem sempre que ir pelo pior, né? Então aqui a gente tem um carcinoma invasivo e aqui um carcinoma papilar encapsulado. Bem, então as lesões papilares, né, elas têm uma marcação imunistoquímica um pouco peculiar, cada uma delas, né, tanto para células mioepiteliais, como para receptores
hormonais, então sempre a gente faz essa dupla marcação imunohistoquímica a fim de tentar chegar mais próximo de um diagnóstico. As lesões, o papiloma intraductal, né, sem atipia, ele vai apresentar a marcação mioepitelial, tanto por fora como dentro da lesão, assim como os receptores de hormônio vão ser daquele padrão heterogêneo. O papiloma com atipia e o papiloma com CDIS, né, o CDIS colonizando o papiloma, ele vai ter a marcação mioepitelial em volta, porém um pedaço da lesão ele vai perder esse mioepitélio, né, dentro, e a marcação dos receptores hormonais, aonde perde, né, esse mioepitélio, vai ser de uma maneira forte e difusa, como a gente viu, que caracterizam as lesões mais para o lado maligno de baixo grau, né? O carcinoma ductal em si, no padrão papilar, ele vai manter as células mioepiteliais em volta da lesão, porém ele perde a marcação do mioepitélio dentro. E o receptor hormonal, né, o receptor de estrógeno, ele vai ter uma marcação forte e difusa em toda a lesão. Assim como o carcinoma papilar, né, ele vai ter essa marcação do receptor hormonal, do receptor de estrógeno forte e difuso, porém a diferença é que ele perde todo o marcador de mioepitélio, assim como outros tipos de carcinoma, tipo cistoadenocarcinoma mucinoso ou carcinoma secretório da mama. Bom, quis trazer mais ou menos essas lesões para vocês entenderem um pouco né, do jeito do patologista pensar. Eu sei que o conhecimento dessas potenciais armadilhas na avaliação dessas secções, tanto de HE como de imunohistoquímica, e a capacidade de manter a mente aberta no diagnóstico dessas amostras de mama operatória e não operatória são elementos essenciais do conjunto de habilidades do patologista, né? A gente tenta evitar esses erros interpretativos e garantir um tratamento seguro, sem dúvida nenhuma, sempre associado aos dados clínicos, né, e às outras informações que vocês fornecem para a gente, que é de suma importância. Bem, eu acho que era isso. Caramba, Ulisses, que aula, viu? Muito legal. Por mim, eu ficava aqui a noite toda, viu? Nossa, se bem que eu não posso falar nada porque eu estou de plantão, né? Então é mais fácil. Mas olha, você fez um apanhado assim muito legal, muito básico, né? Que dá para todo mundo entender. Eu agradeço muito, você caprichou muito nessa aula. Nossos residentes de mastro passam aí contigo. Eu fico até preocupado de perder algum deles, viu? Eu tentei ser o mais sucinto possível, porque eu sei que, né, não é um assunto que o pessoal gosta muito, né? Então, patologia, né? Então, eu vou tentar ser o mais tranquilo possível para tentar, na verdade, passar essa visão que a gente tem, né, e como a gente pensa, forma esse raciocínio para tentar chegar num diagnóstico para ajudar vocês, ou ajudar o paciente. E foi muito bom também ali, principalmente nas lesões papilíferas, você está colocando a atipia, porque a gente sabe que a linha é muito tênue, né, entre uma lesão e outra, né? Eu vou pedir para o doutor Odair fazer as considerações, tá? Depois a gente volta com perguntas aí dos residentes. Obrigado. Doutor Odair. Boa boa noite, Ulisses. Boa Para- noite, Parabéns pela aula, excelente. Eu obrigado. queria só colocar algumas coisas aí para a gente ver. Antigamente, a hiperplasia ductal usual era assim, até 4 camadas de célula. Depois era chamada florida.
Isso Isso. acabou, o significado em termos de risco relativo é o mesmo, 1,5, 2 para futuro câncer de mama ou continua tendo algum impacto, ser florida ou ser usual só? Na verdade, a gente usa ainda, né, esse termo florido, mas mais por conta da marcação imunohistoquímica, né? Essas lesões realmente elas têm um percentual para evoluir para neoplasia um pouco maior, né, do que simplesmente uma hiperplasia ductal padrão usual. Mas assim, a Tá? gente usa ainda o termo florido. Tá. Em relação ao aspecto de necrose no carcinoma in situ, eu tenho visto muito, não sei se é fácil caracterizar comedocarcinoma de um carcinoma só com foco de necrose, que aí, o grau nuclear 3 seria sempre com comedo necrose, né? Agora, ter um ou outro foco de necrose seria um grau nuclear 2, mas eu vejo os anátomos, eu fico meio em dúvida. Quer dizer, será que tinha mesmo comido necrose e deu grau nuclear 2 ou vice-versa? É muito difícil caracterizar comido necrose. Na verdade, a gente caracteriza mais. Normalmente, eu, por exemplo, nos meus laudos, eu ponho focal, né? Comedonecrose focal quando a gente acha. Quando tem esses debris celulares, né? Dentro da luz. E é, a comedonecrose, normalmente, a gente não vê nos carcinomas de grau nuclear baixo, né? Agora, do intermediário para o alto, a gente vê, né? Então, até um grau 2 nuclear, a gente costuma ver bastante comedonecrose. O grau 3, né, que é o mais comum a gente encontrar comedonecrose, porém, a gente também tem o grau 3 sólido, né? Que não tem comedonecrose. Então, né, pode acontecer, mas normalmente né, a gente usa esse termo, ou antes chamava de carcinoma comedônico, né? Enfim, quando a gente acha um grande volume de comedonecrose. Tá bom, Ulisses. Agradeço a sua apresentação. Eu acho que foi brilhante. Eu revejo todos os anátomos lá da mama com os residentes e estou sempre tentando explicar para eles esses marcadores que são utilizados, né, hoje em dia e que são importantes, né? E Sim, continua sim. aquelas dificuldades aí. Lesão papilífera. Quer dizer, É uma lesão pedra no papilífera. sapato de todo mundo, né? Fica lá, lesão papilífera sem atipia. Estou tranquilo? Não sei. Lesão papilífera com atipia a gente já sabe o que vai fazer, né? Aí vai mais baseado no tamanho, né? Um papiloma maior, aí que foi o objeto de uma mamotomia, né? A gente fica em dúvida e acaba operando, mas os papilomas menores, hoje em dia, têm sido ressecados, né? Até 1 centímetro, tem sido ressecado completo pela mamotomia, né? Pela mamotomia, sim. É isso aí, Ulisses. Muito obrigado. Eu acho que foi uma excelente Nada. aula. Ulisses, boa aula aí, obrigado pela sua disponibilidade. Acho que puxando esse gancho aí do Dr. Odair, essas lesões de significado incerto, principalmente as lesões papilíferas, quando você recebe o material de uma VAI, né, de uma exérese vácuo assistida, não uma mamotomia, mas uma mamotomia ampliada, você fica Uhum. seguro em avaliar a lesão inteira e a gente poder só seguir quando vier a lesão sair, que ela saiu inteira? Então, normalmente essas lesões vêm muito fragmentadas, né? E por vezes a gente faz a imunistoquímica e a gente não fica tão seguro quando a lesão é grande ou quando vem uma marcação que a gente realmente não espera. Então a gente sempre, né, opta por pedir para vocês, para a gente avaliar a lesão cirurgicamente, né, como um todo. Essas lesões, normalmente, elas estão associadas principalmente a áreas esclerosantes, né? Como eu falei, pode perder esse mioepitélio, então a gente não fica muito tranquilo
quando tem isso, né? Pode Mas na ser que ausência de lesão residual, então você fez a ressecção e saiu toda. Não sobrou nada. Tá? Aí te deu margem ainda. não, aí sim dá uma certa tranquilidade, Aí você principalmente sempre essas vai, lesões vai grandes. fechar com imunistoquímica para ver se tem, Sim, sim, nesses casos, sim. melhor fazer imunistoquímica. As lesões papilares, isso é uma conduta, assim, é difícil um patologista que não faça a imunistoquímica nessas lesões, sabe? A não ser que seja muito, muito clássico, assim, a gente não encontre em área cribiforme, né? Uma área que chame um pouco mais de atenção nesse aspecto para o lado maligno, né? Agora, normalmente a gente faz imunistoquímica em todas essas lesões. Tem um patologista, o Dr. Schnitt, né, que inclusive escreve o livro da OMS. Ele recomenda nessas lesões esclerosantes, por exemplo, a gente não fazer marcador imunistoquímico, porque pode perder enfim, e a gente falar que né, está diante de um carcinoma e não é. Mas normalmente a gente faz. Eu não tenho essa coragem. E a doutora Lucimara tá aí também. Doutora Lucimara, você quer fazer algum comentário? Carlos, quer abrir para as perguntas para ver se algum residente quer perguntar alguma coisa? Sim, só queria fazer uma consideração aqui em relação às calcificações, né, que a gente tem bastante, e o que é legal quando faz a mamotomia é radiografar, né, separar os frascos, né, aqueles com calcificações, os sem calcificações. Já aconteceu de eu ver a imagem, as calcificações estavam lá e não apareciam no exame de anátomo. Eu conversei com o patologista e ele falou exatamente isso que você disse. Olha, eu vou aprofundar, né, os cortes, mas quando eu faço isso, o material fica praticamente A gente, inviável depois. É isso? a gente pode perder, né, na verdade, essas calcificações. Inclusive, no outro serviço, esses dias eram calcificações puntiformes e eu radiografei o bloco de parafina, né? Então, a gente consegue ver se realmente tem alguma coisa residual lá. Às vezes a gente tem que virar o bloco, né? Mas o ideal é isso, é receber esse espécime sempre separado, né? Então, o potinho com calcificação e o sem calcificação, que fica mais fácil da gente, se tiver que aprofundar, a gente né, começa pelo com calcificação, que fica mais fácil da gente achar. Eu gostei muito do teu primeiro slide, porque quando a gente envia um material para patologia, a gente espera o máximo de informações, né, para dar seguimento ao tratamento. Então, o recíproco é verdadeiro, né? Quanto mais a gente especificar, né, tem casos, por exemplo, que tem a agulha, né, o agulhamento lá onde está o clipe, né, foi feita uma mamotomia, às vezes eu prefiro mandar com essa agulha, porque pelo menos você ali já sabe que é aquela área interessada, né? Então, é muito importante marcar as margens, não ficar manuseando muito a peça. Muitas vezes, quando a gente faz uma cirurgia, eu percebo que está entrando ali no nódulo, eu não tiro ele todo, eu já pego a margem, já puxo a margem, já suturo ela ali na peça, porque eu sei que quanto mais envelopado, né, quanto melhor vai ser para vocês darem o diagnóstico. Então, muito legal mesmo. Às vezes, né, tem serviço que manda até a imagem, né, radiografa, né, aonde está a estereotaxia e manda junto, facilita demais na hora da macroscopia, né, da gente determinar realmente os limites e isso ajuda muito. Assim como no exame de congelação, né, às vezes a gente olhar a imagem ajuda demais a gente ter essa noção do espaço. Acho que é importante, sim.
A gente falar o que a gente procura facilita. E uma É, última consideração que você falou, aí eu tive um caso recentemente desse aqui, eu até comentei com o doutor Odair, era um carcinoma papilar invasivo encapsulado. Ele é um PTIS ou um PT1, ou um invasivo? É um in situ ou um invasivo esse câncer? porque ele pode estar invasivo no estroma dentro da cápsula, né? Sim. Que é bem provável que tenha sido isso. Agora, como tem essa área invasiva, eu mediria essa área invasiva mesmo dentro da cápsula, porque a chance, por exemplo, de o carcinoma encapsulado da metástase é baixa, agora o invasivo não, né? Então eu penso dessa maneira, eu acho que a gente não tem uma diretriz né, da RU falando isso, né? Mas acho que eu iria nessa linha de raciocínio, pelo pior, né, digamos assim. Então, acho que eu mediria essa área de É, microinvasão, enfim. aí eu entrei em contato com o patologista, que eu acho que isso é muito importante também, né? A gente ter o contato, trocar informações, isso facilita bastante. Bom, foi muito boa mesmo a aula. Eu queria abrir para os residentes, se alguém quer participar, os teus residentes aí também da patologia, fiquem à vontade. Residentes da Masto, dizem que quando não há perguntas é porque a aula foi muito boa, né? Ou não, né? Mas tudo bem. Bom, Marcelo, quer fazer alguma consideração final? Você também, depois? Acho que só mais uma vez agradecer ao Ulisses a disponibilidade, tá certo? E ficar aberto aí se você quiser marcar uma outra aula, que a gente dê alguma aula para vocês lá da patologia, fica à vontade para convidar a gente. E sempre que vocês tiverem alguma dúvida da marcação cirúrgica das margens, que eu acho que é importante, ou lateralidade, entrar em contato com os nossos residentes para poder esclarecer, tá? Então tá ótimo. E assim também a gente deixa as portas da patologia abertas, né? Caso vocês precisem de alguma coisa. Acho que essa troca de informação é sempre importante, engrandece o serviço, né? E, enfim, acho que a gente caminha junto em prol ao paciente. É importante ter essa troca. Então a gente também tá super aberto para esclarecer qualquer dúvida ou ajudar né, em qualquer coisa e podem contar sempre com a gente. Tá bom, muito obrigado. Esse primeiro semestre nós estamos falando mais de lesões benignas e precursoras, mas eu tenho o teu contato, pode deixar que mais para frente, quando for falar de câncer, né, de lesões malignas, eu vou te chamar de volta se você puder, tá bom? Muito Então, tá obrigado ótimo, será mesmo. um prazer. Obrigado a Tchau, tchau, pessoal. todos. Boa noite. Boa Boa noite. noite. Boa noite a todos. Boa noite.